Tranquilo, eu disponível para mais também. Eu já coloquei para gravar, porque aí a gente não perde tanto tempo, né? Eu quero agradecer, porque o senhor aceitou, né, o nosso convite. Esses encontros, esse eu acho que já é o sexto encontro, onde a gente tem falado sobre estilos de vida saudável, pegando aí o gancho dos 8 remédios naturais, que são os remédios deixados por Deus, e é um privilégio muito grande para a gente estar estudando sobre isso, algo que é comum para muitos, mas que para tantos ainda é desconhecido, né? E eu Verdade. agradeço porque o Senhor prontamente, né, aceitou esse convite e É se um prazer. dispôs a fazer essa obra. Eu quero agradecer também a Joana, que pessoa do Samsung, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui também. E eu convido vocês a orarem, né? Vamos juntos orar, falar com o nosso Deus. Fechemos nossos olhos para falar com Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui na tua presença, com a certeza, ó Deus, que tu nos ouve, com a certeza do teu amor e misericórdia conosco. Em tuas mãos queremos nos colocar e te pedir, Senhor, o derramamento do teu Santo Espírito nesse momento, que o doutor ele venha compartilhar, Senhor, a mensagem que vem de ti e que nós possamos, ó Deus, compreender e colocar em prática em nossa vida. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Prontinho, agora é com o Senhor. Pronto, pois boa noite a todos que já estão aqui conosco, né? E os que vão assistir depois, né? Já que vai ficar gravado, isso é muito bom, para a gente poder compartilhar um pouco sobre esse tema, né? Que na verdade é um privilégio, tá? Que não é a disponibilidade de aceitar o convite, de forma alguma, para mim é um prazer. Já tenho um carinho grande por todos vocês, né? De Quixadá também. E estou aqui em Fortaleza no momento, mas a tecnologia possibilita, né, que a gente esteja, né, nesses momentos. E eu fico feliz que vocês estão seguindo isso a cada sexta-feira. Eu tenho acompanhado também vocês no grupo, né? E estão sempre aí firmes fazendo os temas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Bem direitinho mesmo, ouvindo bem. Então, qualquer hora, se travar, vocês me avisam, tá bom? Que eu tento melhorar aqui a qualidade, tá bom? A gente fui convidado para falar sobre o tema de equilíbrio, né? E quando a Dani me convidou, ela falou, vamos falar sobre temperança, né? Falar alguma coisa do tipo, né? Que é um nome um pouquinho mais estranho para algumas pessoas, né? Na cultura geral, as pessoas não entendem, não sabem o que é a palavra temperança, né? Então, assim, muito do que se fala nisso vai se associar com essa questão do equilíbrio, que é o que foi divulgado realmente, né? Na foto de divulgação, e sobre a questão de domínio próprio de fato, né? A gente vai falar esses três nomes aí, equilíbrio, domínio próprio, temperança, em grosso modo, tentando ser mais ou menos a mesma coisa, mas é algo tão complexo e tão mais abrangente que a gente, em poucos minutos, não conseguiria trazer tudo o que deveria trazer, né? É mais uma experiência de vida, na verdade, um testemunho de vida que vai se construindo aos poucos, né? Eu estou aqui como médico também, né? Como especialista em saúde mental, psicoterapeuta, mas também eu tenho estudos, né? Pós-graduação em teologia, em ciências da religião. Então, eu não teria como desvincular nosso tema de hoje com a palavra de Deus, né? Então, assim, eu não vou desvincular, vou trazer realmente, queria poder, se tivesse mais um tempinho, fazer todas as leituras com vocês, né, que a gente destacar, né? Mas em virtude do tempo e pelo Zoom também, né, tem um limite também, a gente vai mais citar do que ler. Eu vou ler a primeira passagem daqui a pouco, depois a gente vai só citando e vou dando as referências bíblicas, se desse para a gente ler seria o ideal, mas a gente vai lembrar das passagens, das ocasiões, tá bom? Para exemplificar e testemunhar para a gente o tema. Porque tudo que é de princípio que é necessário para a nossa vida vai estar na Bíblia. Os princípios vão estar todos lá, né? E dentre esses 8 remédios naturais que a Dani citou, né, que a gente, que a Igreja Adventista, no caso, tem, por exemplo, a Ellen White como realmente uma profetisa, e mesmo aqueles que não são da mesma igreja, tem ela nos Estados Unidos como uma das mulheres mais influentes de todos os tempos, né? E é muito, na saúde, a gente vê que se encaixa muito bem esses 8 remédios naturais, eu como profissional reconheço isso, é maravilhoso, e um deles é a temperança. Mas vamos para a fundamentação bíblica disso, para a gente começar o nosso tema de fato, né? Eu peço para a gente ler pelo menos essa passagem, que eu acho que é que vocês já devem ter retomado em algum momento, né? De Gálatas, capítulo 5,
versos 22 a 24. Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 24. Eu vou ler aqui e fala assim, na versão aqui da King James, eu estou utilizando aqui. Entretanto, o fruto do Espírito é, dois pontos, o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em algumas traduções, temperança. Contra essas virtudes não há lei. E o verso 24 eu quero destacar também. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então é muito importante esse finalzinho também, né? Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Então a gente vê aqui que o fruto do Espírito Santo não são os frutos no geral. Em geral, o Espírito Santo, quando a gente ele nos torna um novo ser, um novo eu, uma nova pessoa, ele não só vai melhorando, ele faz um novo ser. Então, é um fruto completo, é um pacote completo aqui que a gente vê de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, e dentro disso também a temperança, o domínio próprio, que é o tema que a gente vai falar hoje, né? E ao falar sobre o domínio próprio, sobre a temperança, no final, no verso 24, fala que ao velho homem ser crucificado com Cristo, né? E renascer no batismo, por exemplo, que representa a morte e a ressurreição com Cristo, né? Nós temos as suas paixões e seus desejos sendo crucificados. E essas paixões, a gente pode, de várias áreas da nossa vida, muitos a gente pode exemplificar, por exemplo, na parte sexual, na sexualidade da nossa vida, uma sexualidade mal vivida algumas vezes, ou bem vivida. A parte do apetite também é algo muito citado. Assim, a gente vê muitos debates sobre isso, sobre apetite e sexualidade, falando muito das nossas paixões, entre outras que nós podemos ter. Mas vou limitar basicamente nesses dois temas, para a gente ver alguns exemplos na Bíblia e trazer para a nossa saúde mental, trazer para a nossa construção da nossa personalidade, como é que a gente pode treinar isso na nossa vida, praticar isso na nossa vida, pedindo sempre ao Espírito Santo, porque vem dele, é um fruto do Espírito Santo, mas que a gente possa estar aberto a esses dons, né, e todos os dias possamos nos capacitarmos pedindo auxílio ao Espírito Santo, né? Treinando de fato como pôr em prática, né? E multiplicar esses dons. Então, eu não vou ler com vocês, mas vou trazer alguns exemplos aqui para a gente sobre essa questão das paixões. Se a gente fosse, e a gente não vai ler, mas em Gênesis 39, de 7 a 9, verso 12 ali, a gente vai ver a história de José, né? E com certeza os que estão aqui presentes provavelmente já tenha visto essa história de José, o 11º filho de Jacó, de Israel, né? Que foi dado pelos seus irmãos como escravo para o Egito, né? E depois lá ele conseguiu se ascender no Egito e virou a segunda pessoa em importância ali no Egito, né? Mas antes disso, ao chegar ali no Egito, ele tinha sido um homem de confiança de Potifar, uma pessoa, uma autoridade muito importante no Egito, falando de maneira bem resumida por conta do tempo. E aquele homem confiou tudo a José. A casa dele confiou, as finanças, a organização de tudo ele confiou. Só que tinha um detalhe. A mulher desse homem, mulher de Potifar, ela desejava José. E ela tentou, né? Tentou algumas vezes, insistiu e ele se negando, a ponto de ele falar, né? Eu não vou pecar contra Deus. Primeiro ele fala contra Deus e contra o meu Senhor, né? Primeiro ele põe Deus em primeiro lugar e assim como um relacionamento entre homem, mulher e marido e essa questão do adultério, sempre tem que vir Deus primeiro para depois pensar na fidelidade entre homem e mulher também. E ele fala isso, o teu marido, né? O Potifar me confiou tudo, menos a senhora. E isso se repete, essa cena, ela vai atrás, se joga, tenta segurar ele, e o que é que ele faz? E a Bíblia fala isso claramente ali no verso 12 para ele, que ele foge da situação. Tanto ele foge como ela agarra, fica com o manto dele, e assim a história se desenrola. Mas ele foge da situação. Vendo ele que talvez não tivesse forças de suportar aquela situação, porque ele estava desejando com certeza, e essa, a gente passa por situações como essa, ele fugiu da situação que gerava aquela ocasião, que gera o ladrão. Por exemplo, o Billy Graham, numa situação parecida, ele claramente ele tinha situações, ele revelou que ele tinha dificuldades de conviver com mulheres próximas, mulheres com muita intimidade, porque ele tinha uma fraqueza muito grande quanto a isso, da fidelidade. Ele lutava, era a cruz dele e admitia isso. Situações que ele fala, por exemplo, que se uma mulher viesse pegar um elevador com ele, na hora que fosse entrar, se ele estivesse sozinho no elevador, ele descia do elevador e deixava a mulher ir sozinha, para evitar a situação. Isso é uma coisa que parece radical, mas cada um de nós temos nossas cruzes, nossas dificuldades, e nós temos que ter inteligência emocional para como lidar.
Então, a gente vê aqui em José, que é um homem de Deus, um homem que a gente tem como referência também na fidelidade a Deus, ele usou isso de fugir das situações que levam a nossas quedas, que dificultam o nosso domínio próprio, que dificultam a nossa temperança, nosso equilíbrio na nossa vida. Então, fugir da situação, já é uma estratégia interessante e um testemunho para a gente começar a ver. Nesse aqui na questão da sexualidade, né? Vamos ver. Por favor, se quiser alguém parar também, comentar, tá certo? Tirar dúvida, eu também estou à disposição. Sei que o tempo é rápido, mas a Dani também está à disposição com certeza aí. Podem A intervir, gente tá bom? abre, Léo, só a gente abre no finalzinho para tirar Perfeito. dúvidas, tá bom? Na hora que vocês quiserem, tá bom? E aí, pegando um exemplo agora sobre alimentação, a gente pode facilmente ir até Daniel, né? A gente vê essa história e vocês comentam bastante com isso, sobre essa história com certeza, em Daniel capítulo 1, né? Versos 12, 13, verso 20. Por aí a gente tem aquela história quando Daniel chega com seus três amigos na Babilônia, né? Ele é oferecido para ele as iguarias do rei, né? Nabucodonosor, e ele fala, não, nos dê apenas legumes, apenas água, e nos dê um teste, né? Que é a dieta de Daniel, né? E ao final desse teste, ele, o próprio Nabucodonosor comprovou que ele estava super, bem mais inteligente, mais saudável, ele e seus amigos, do que os demais servos que comiam todas aquelas iguarias servidas, e muitas vezes até com idolatria também, enfim, não entrar nesses detalhes. Mas ele viu que a saúde também, ele se controlou dentro daquela cultura nova que ele foi imergido, naquela crença nova, naquela educação nova, naquela forma de alimentar nova, ele controlou também o apetite, mostrando para a gente. Então, são dois grandes exemplos na Bíblia que vocês podem mergulhar, ver como José se portou dentro do Egito, numa nova cultura totalmente diferente da dele, como Daniel se portou dentro da Babilônia, né, durante o cativeiro. São exemplos de pessoas com muito domínio próprio, com muito fruto do Espírito na sua vida mesmo, com equilíbrio, com temperança, nesse autocontrole mesmo. Ele já mostra para a gente grandes testemunhos. Claro que a gente pode citar de inúmeros outros, né? A gente pode citar como método também, por exemplo, Jó, né? Jó, ele teve um livro de Jó é muito complexo, né? Mas ele tem momentos que ele cita, né? Que Deus deu, Deus deu, Deus tirou, no eu cheguei ao mundo, no eu sairei, mostrando um desprendimento muito grande, um controle muito grande das suas paixões, como fala aqui, né? Dos seus desejos carnais, temporais, mostrando esse desprendimento e o foco no reino, em algo maior, né? E o próprio Jesus, que é o nosso maior exemplo de todos, né? Nosso Salvador, que ele na cruz, morrendo ali, já no sacrifício último, já nos últimos minutos dele aqui em terra, e ele pedindo que tivesse perdão dos homens que estavam fazendo aquilo, de nós mesmos, que não sabíamos o que estavam fazendo. Ali é o extremo da saúde mental, o extremo do... Não tem como explicar o nível de saúde mental de Jesus, de conseguir proteger a emoção dele naquele momento, de conseguir orar pelos que estavam fazendo aquilo com ele, né? De maneira tão injusta. Isso mostra um domínio próprio, um controle absurdo, né? Muito extremo, que vai além do apetite, vai além da questão sexual, vai para a alma, né? Como um todo, né? O ser vivo como um todo, em todas as áreas da sua vida, né? Então, só para mostrar para vocês que na Bíblia a gente vai encontrar muitos exemplos e fundamentos e princípios sobre esse tema que a gente deve aprofundar e buscar individualmente também. Então, passando para entender um pouco sobre essa questão das estratégias que a gente pode ter, né, eu também recomendo que leiam Filipenses 4, né, 1 a 8, ali, enfim, 4 a 8, 4 a 9. Filipenses 4 tem estratégias de vida realmente para a gente treinar todos os dias de como se portar, se alimentar apenas de coisas boas, né, de boa fama, de bons frutos, enfim. Mas quero lembrar para vocês também que há estratégias simples que a gente pode fazer na nossa vida. Até chegar a um ponto desse, claro que a gente não vai chegar até Cristo, mas tentar ser seus seguidores, né? Seu discípulo é aquele que segue imitando, né? De fato. Assim como Paulo também fez, né? Chegar a um ponto de a gente sofrer uma agressão ou ter um estímulo que nos leve a desejos, a paixões, que são as tentações, de querendo ou não, para a queda, e toda essa situação que vinha de ruim, a gente responder sempre com bem, como em Romanos 12, Paulo fala, né, que responde toda situação de mal com bem. E isso é um grau já de autocontrole muito grande, né, de maturidade espiritual muito grande. E a gente pode associar isso com a saúde, né, com a ciência, se a gente pegar algumas teorias, a gente pode falar que a ciência vem mostrando que toda situação de estresse, ou uma palavra mal dada para a gente, ou uma situação de tentação mesmo alimentar, ou situações como toda, né, de desejo sexual mesmo, de a pessoa passa uma pessoa atraente próximo a gente, nosso primeiro olhar a gente não pode
A gente não consegue evitar o primeiro olhar de fato. Mas à medida que a gente identifica que aquela situação é uma situação que pode me levar a pecado, a queda, e até comportamentos doentios, realmente, e erros, né, de hábito, a gente já tem que cortar de imediato. O primeiro olhar a gente não consegue é, evitar. Mas o segundo para frente, de planejar, de idealizar, aí já é com a gente, aí já é questão nossa, já é como o Tiago fala no livro também, as fases do pecado, né? Desde você ter. E como também é falado, né? Se você pode, não pode evitar um passarinho voar sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho, né? Então, é nesse sentido, você tem que tomar uma atitude assim que você identifica aquela situação que pode levar você a cair. E nós temos apenas, a ciência vem mostrando que apenas cerca de 5 segundos há uma situação que vem nos atingir, seja de estresse, seja de tentação, realmente, nós temos 5 segundos para agir. Se a gente não agir de imediato ali, a gente já registra aquele desejo, aquela vontade, aquela compulsão de ir atrás daquele alimento, por exemplo, que a gente gosta muito, né? Um McDonald's, alguma coisa do tipo, enfim, que seja, como exemplo, ou cair em tentação realmente de olhar ou desejar, olhar de cobiça, que já é adultério, como Jesus fala em Mateus 5, né? Em situações como essa, ou tantas outras situações de controle de celular, controle com autocontrole, você tá, pegar o líquido, o Instagram já está ali fácil, você facilmente já pega. Estratégias fáceis, escondam esse app ali, deixem num lugar bem difícil, vocês não têm acesso, e tentem se regrar. Eu faço isso na minha vida, eu vejo 3 vezes por dia, eu deixo ele bem escondido para automaticamente eu já não ir lá, 3 vezes por dia eu vejo, e só uso para evangelizar e para falar sobre saúde também. Então, também é um bom uso que a gente faz. Nem toda tecnologia não é algo ruim, como tudo na vida, a gente tem que saber fazer o bom uso, né? Infelizmente, não é o que a gente vê, a gente tem que fazer ir contra a corrente nesse sentido também, como muitas coisas na vida. Então, nós temos 5 segundos para ver aquela situação, já questionar, já duvidar, já pensar, não, vou mudar o foco, vou orar pelaquela pessoa que está lhe levando tentando lhe levar à queda de alguma forma, ou questionar o fato de alguém estar lhe agredindo verbalmente, expandindo isso aqui para outras áreas também de a gente ter nosso domínio próprio em todas as questões, tá? Até na raiva, na impulsividade, de como você agir numa situação de estresse, alguém que lhe agride verbalmente, por exemplo, alguém que é injusto com você, você tem poucos segundos para parar e pensar. Se aquela pessoa está lhe agredindo, você pensa que a pessoa ela está dando o que ela tem. Se ela está agredindo é porque ela já foi agredida de alguma forma. É uma pessoa que já vem sendo agredida. Então, que a gente tenha essa empatia, essa compaixão superior. Devolver o mal com o bem. E a gente vai mudando isso, isso constrange a outra pessoa. Já botei isso em prática na minha vida várias vezes, na vida pessoal mesmo, e a gente vê o quanto isso constrange e muda toda a situação. E à medida que a gente vai pondo essas coisas em prática, logo no começo você questiona, duvida, tenta se reafirmar como pessoa, você vai gravar aquilo na sua mente, vai. Mas você vai gravar de uma maneira bem mais leve, uma maneira com uma plataforma não tão doentia, não tão adoecedora. Porque depois que você grava de maneira traumática, você vai passar semanas, dias, semanas e meses tentando editar aquilo que você viveu. Ou você acaba caindo realmente na tentação que você deveria ter evitado, fugir daquela situação de imediato, como José fez, por exemplo, né? E aí as consequências são muito maiores. Porque outros estudos vêm mostrando que os maiores erros da nossa vida acontecem nos primeiros segundos de grandes alegrias e de grandes raivas. Ou seja, você pode, numa grande raiva, em poucos segundos, cometer um erro que vai ter consequências para o resto da tua vida. E isso vai em todas as áreas, seja com atos de violência, com atos mesmo de infidelidade, né? Seja até com remédios, seja com, enfim, com várias áreas da nossa vida. Então, são pequenos momentos que levam consequências para o resto da vida. Então a gente tem que parar. O se autoconhecer, que é muito divulgado aí, né, na psicologia, enfim, é muito limitado nesse sentido. A gente tem que ter aquela ajuda do alto com ele, né, falada, né, também a ajuda do autoconhecer com o, mas o autoconhecer no fato, de fato, do mais profundo dele, é quando a gente entende a vontade de Deus na nossa vida. É quando a gente entende o que é que o Espírito Santo quer nos guiar. A gente se dobra, aquele de Mateus 5 também, aquele ser pobre em espírito, aquele que se dobra ao vento do Espírito Santo, aquele que se dobra à vontade do Espírito Santo. Então, quando a gente entende qual o propósito de Deus na nossa vida, isso é o se autoconhecer de verdade, porque é o nosso manual de fabricação. Foi ele que nos fabricou, ele sabe para que a gente foi feito, e ele dá a nossa liberdade de escolha, mas ele sabe o que é melhor para a gente. E a gente, quando compreende isso, a gente tem muito mais facilidade de reprimir nossos desejos, nossas paixões temporais, mundanas, terrenas, utilizando essas estratégias também simples, tá certo? Mas
associando também aos testemunhos que nós temos na palavra, e nos familiares, pessoas da igreja que dão testemunho de vida para a gente, que tem muita temperança, autocontrole no seu estilo de vida, você vê, pessoas que estão liderando algumas situações de extremo estresse, mas que mantêm ali a calma, mantêm a saber falar, saber se comunicar sem levantar a voz, aceitando as diferenças, se socializando bem, se adaptando bem às situações. Socialização, comunicação, adaptação também perpassam pela temperança, pelo domínio próprio, né? Que a gente tem que ter nas nossas condutas do dia a dia. Um estresse, por no meu caso, um plantão que eu dou, às vezes, em situação de doença, que a gente está agora com, sei lá, 150 atendimentos em 24 horas, muita gente doente, a gente tem que ter esse autocontrole. Você vai, entuba uma pessoa, já faz um parto ali, já vai para outra situação, tudo de imediato, você tem que ter tranquilidade, uma sala de emergência. Se eu estiver nervoso e agitado, estressado, como é que vai ser o paciente na minha mão? Ele vai morrer facilmente, a equipe toda vai ficar estressada, às vezes a enfermagem está toda, tá um caos, eu, pessoal, calmou, vamos lá, devagarzinho, tal, tal, e a gente pede, antes de entrar no plantão, eu peço que os anjos do Senhor estejam comigo, o Espírito Santo me guie, a gente vai pedindo para todas as nossas áreas da nossa vida, para a boa ciência, em tudo que nós façamos na nossa vida, bom profissionalismo, a boa ciência que vem de Deus, seja bem executada. Então, estou falando de várias áreas, porque é pouco tempo, um tema muito amplo, mas tudo isso perpassa a temperança em nossa vida, desde a alimentação até nossa vida profissional, espiritual, seja o que seja. Então, eu queria deixar um recado já, pensando já na parte final, por conta do tempo, se houver ainda perguntas, claro, também, que pequenas mudanças, a gente pensa assim, é difícil a gente mudar da noite por dia, de fato, é difícil, mas, assim, pequenas mudanças, às vezes pequenas disciplinas muito dolorosas, como o simples fato de você acordar um pouquinho mais cedo e ter o seu primeira hora do dia na sua oração pessoal, ou seja, ou o simples fato de você acordar e você terminar a arrumar sua cama, por exemplo. Ou o simples fato de você acordar e ter ali uns 30 minutos de uma caminhada ou uma corrida leve. Pequenas mudanças dessas vão gerar, são dolorosas no começo, de fato, vão gerar um pressuposto importante para a gente conseguir fazer grandes mudanças na nossa vida. Às vezes não tem nada a ver, por exemplo, você vê aquele filme Karate Kid, algumas versões, quando o mestre vai treinar aquele aluno, muitas vezes, ele não dá lições de artes marciais logo no começo, ele ensina ele a fazer coisas de casa, no dia a dia, criar disciplina ali de lavar alguma coisa, de vestir uma roupa, de arrumar a cama, pequenas disciplinas que a priori são chatas, dolorosas, aquela coisa, com o tempo você vai se adaptando e vai vendo que aquilo realmente vem de Deus, que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de disciplina, Deus é um Deus de cosmos, de perfeição, de beleza. É nesse sentido a palavra realmente cosmos. Então, Deus está nisso também, né? O seu caráter está nisso, não que ele esteja nisso, né? Enfim, ele é uma pessoa, mas ele fala assim, o seu caráter se manifesta nisso, de fato, né? Então, a gente tem que ter essa ideia. E eu queria finalizar com a última ideia, assim, para a gente abrir para perguntas e para discutir um pouco mais, se possível, né? É que o fato de a gente ter equilíbrio nesse mundo, seja equilíbrio nos 8 remédios naturais, né? Atividade física, alimentação, a água, ar puro, a luz solar, domínio próprio, assim, confiança em Deus. A gente tem que ter esse equilíbrio nesses 8 remédios naturais, em várias áreas da nossa vida, de fato, mas sempre esse equilíbrio maior não é aquele equilíbrio que o povo fala assim, eu gosto muito de ser equilibrado na minha vida. Vou para a igreja um dia, no outro dia eu estou, sei lá, numa farra muito grande, alcoolizado em outro lugar, enfim. A gente tem que ter equilíbrio nas coisas de Deus. Nós nascemos para a luz, nós não temos que ter comunhão alguma com as trevas. Então a gente tem que ter equilíbrio em quê? Equilíbrio no estudo da palavra, equilíbrio na oração, equilíbrio na boas amizades, momentos de lazer com a nossa família e comunhão, equilíbrio numa boa alimentação, em atividade física, sempre em coisas que vêm de Deus. O equilíbrio bom, verdadeiro, esse domínio próprio, essa luta contra nossas paixões, contra o velho homem, não vem de saber conciliar as coisas que esse mundo nos propaga com as coisas de Deus, de maneira alguma. É viver nas coisas de Deus. Claro que dá para filtrar alguma coisa ou outra boa que vem da cultura popular, com certeza, não sejamos legalistas a esse ponto, mas saibamos que o nosso firmamento, nosso caminho está aqui. A gente pode filtrar uma coisa ou outra ali, participar, que até no intento de participar já é evangelizando. Eu faço assim na minha vida, em qualquer ambiente que eu vou. Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Não é o equilíbrio de estar ali entre o mundo e Deus. Não há esse conflito na gente. Se a gente tiver nesse conflito, a gente já está contra Deus. Ou está com Cristo, ou não está com Cristo. Não há meio termo. Essa mornidão de Laodiceia que a gente vive hoje é o que está mais complicado, é a principal estratégia do inimigo para a gente. Tá bom? Então, meus amigos, só quis pincelar o tema, tá bom? E eu espero que tenha contemplado de alguma forma, em alguns minutos, esse tema
e fico à disposição para a gente conversar um pouco, se possível, tá bom? Nesse momento, a gente abre para alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer. É só abrir o áudio aí, falar. Também pode mandar aqui no chat que a gente lê. Mas eu queria fazer só um comentário. Enquanto o senhor estava falando, doutor, estava lembrando aqui que muitas vezes também, até com coisas boas, a gente perde o equilíbrio. E eu Sim. senti isso na minha vida há uns 2, 3 anos atrás, numa época que eu estava simplesmente viciada em atividade física. Eu estava vivendo os 8 remédios naturais para sair de uma depressão, de fato saí. E aí, quando eu foquei tanto na atividade física, que eu fazia 5 modalidades todos os dias. E isso era incrível, claro, eu estava fazendo atividade física como um remédio natural, mas em contrapartida não estava tendo equilíbrio e acabou o quê? Me levando a me afastar de Deus, porque eu já não tinha tanto Sim, tempo sim, assim, a me perfeito, afastar da minha família, dos meus filhos, perfeito. porque eu já não tinha Uhum. tanto tempo disponível de qualidade. E quando eu pensava assim que eu tinha que escolher entre um e outro, isso me estressava muito. E Imagino. claro que eu escolhia a atividade física, porque eu já estava viciada nas substâncias que ela acaba Sim, as endorfinas, né? liberando, né? A Isso. gente fica Uhum. ali cheio de endorfina, e claro que te dá uma sensação ótima. Eu estava Sim, viciada já nisso. E isso. aí eu passei por uma outra situação que me levou a me distanciar mais da atividade física. E nesse retorno, que eu estou na fase de retomar, já sabendo onde eu caminhei, eu já estou tendo assim mais cuidado para não voltar para aquele erro, né? Perfeito, perfeito. E é isso mesmo. Quando eu falei a questão de ter equilíbrio nas coisas de Deus, e agora a minha situação de vida, né? Eu gosto muito de estudar, sempre gostei. Então, do mesmo jeito que eu estudo medicina, eu estudo história, filosofia, física, eu gosto de todas as áreas. Então, e a teologia é uma paixão que eu tenho. Então, eu estudo muito hebraico, aramaico, arqueologia bíblica, e gosto muito disso. Mas quando eu me sinto, às vezes, eu estou um pouco vazio, estou um pouco triste, e eu vou ver, tá faltando oração. Toda vida, mas é incrível, é incrível. É quando eu começo a ir demais para um lado, mais do lado do estudo, ou para outra coisa, do trabalho, enfim. Quando eu vou ver o problema, oração. É relação com Deus, que é o principal, assim, nesse sentido, né? A palavra nos dá fundamento e verdade de como nos relacionarmos com Deus. Mas se não houver o canal de comunicação, o que é que adianta, né? Fica uma coisa vazia, realmente. Então, toda a vida da minha vida é isso. Quando eu estou saindo fora do eixo, quando eu vou ver, eu paro, oração. Aí volta, eu faço os 3 momentos de oração. Passo o dia conversando com Deus, mas tem 3 momentos no meu dia que eu paro para isso. Como Daniel também Uhum. fazia isso, né, na Babilônia. Eu faço isso na minha vida também. E a dieta de Daniel também, porque eu também sou ovo lá vegetariano, não sou vegetariano de fato totalmente, mas enfim. É incrível. A gente tem que ter equilíbrio nessas coisas, nas coisas boas também, porque todo exagero, né, é algum sinal patológico mesmo, né? Todo extremo é um lado bom, o lado da verdade que enlouqueceu, como o próprio Rodrigo Silva fala isso, né? Isso é verdade. De fato, é algo que é bom, mas que acabou enlouquecendo. Você tem a sua compulsão pela atividade física, por exemplo, você passou, era uma forma da sua ansiedade ser extrapolada. Você só queria Uhum. aquilo para poder fugir da dor. De verdade, você estava saindo da pior dor que existe, que é a depressão. Também já tive esse meu período também. Precisei de tratamento também, isso na adolescência, né? Então, quando a gente questiona a vida, em algum momento a gente vai ter vales assim, de lágrimas assim, bem tenebrosos que a gente vai passar. Mas a gente consegue Uhum. superar e sempre cresce muito. Pois isso, eu agradeço pelo que eu passei hoje. Eu sou outra pessoa por conta disso também, com certeza. Uhum. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu estou à disposição, meus amores. Não fiquem receosos, não, tá certo? Estou Nós aqui. temos 10 minutos aqui Olha aí, 10 disponíveis, minutos bem então vamos aproveitados. lá. Tentei ser o mais sucinto possível. Não, e A gente. foi ótimo. É, a gente falou sobre isso, passou agora uma coisa na minha mente, eu acabei esquecendo, era para eu ter anotado. Mas, enfim, é bem verdade isso que a gente falou, do bom acabar se tornando em algo prejudicial e a gente buscar, de fato, esse equilíbrio, esse domínio próprio na nossa vida em relação a todos os aspectos, né? Na Verdade. próxima semana, doutor, a gente. Pronto, Luiz já mandou um aqui.
Qual estratégia você usou para vencer as tentações do dia a dia? Perfeito. Muito bom. Boa pergunta, querido. E é isso que eu faço todos os dias, na verdade, né? E para vencer a cada dia, né? Porque realmente a gente todo dia a nossa decisão é um sim diário, principalmente a Deus. E o que me dá mais segurança de vencer isso, acima de tudo, é o sentido maior da minha vida, que está no que a palavra traz, né? Então, quando eu trago esses exemplos para vocês, eu lembro muito. Essa passagem que eu trouxe de José me ajuda muito. Eu sempre relembro dela, porque me ajuda demais. Coisa eu até ressaltei que primeiro ele fala, eu não vou ser infiel a Deus e ao meu patrão. Quando eu falo a minha esposa, assim, amor, nem se preocupe com questão de outras mulheres aqui nos plantões, nas quadras de mim, porque antes de eu pensar em ti, eu já estou pensando no meu Deus. Então, eu dou minha vida por isso. Então, fique tranquilo em relação a isso. A minha aliança maior é com ele. Então, é sempre relembrar disso. Então, o que eu faço é relembrar do sentido maior da minha vida. Então, eu fujo de situações. E quando eu citei Filipenses 4, que Paulo faz esse ensinamento de como você lidar com a sua mente, né, com a parte de cognição, comportamental, é realmente você encher sua cabeça de coisas boas. Me pergunte, a última vez que eu me deixei ouvir uma música, sei lá, de funk em alguma situação, eu não sei, eu nunca gostei, mas enfim, alguma hora ou outra você escutava em algum momento. Ou passa ali o Instagram, tá tendo alguma música ali qualquer, a música ela tem um poder impressionante, de hipnose em vários níveis da nossa mente, né? Me pergunte o que eu tenho assistido que possa me levar a desejar outras situações, mulheres ou hedonismo de qualquer forma no outro mundo, eu evito. Então, assim, claro, certas companhias que lhe levam a situações difíceis, por exemplo, um etilista, um alcoólatra, uma pessoa que tem dificuldade com o álcool, né, que decide mudar. Muitas vezes a gente vê a questão do álcool e das drogas, tem medicações para isso, tem terapia, tem, mas é a decisão de vida, muitas vezes, pela decisão de fé que vai trazer resultado. A gente vê muito nisso. E você vai abandonar os seus amigos de farra? Não vai. Você vai falar só o seguinte, ó, para onde você está indo e para fazer isso eu não vou. Mas se você quiser vir para mim para outro local, comigo para outro local, para outra situação, a gente vai. Então assim, não é abandonar as amizades, mas se aquela música que você escuta já faz você cair na tentação de beber, ou se aquele aplicativo, o iFood ou qualquer que seja, que você já mexeu ali, já cai na tentação de você comer, desinstale aquilo, ou não passe, não escute mais aquela música, ou não passe pelaquela rua onde tem aquelas pessoas que lhe convidam, ou tem aquela tentação específica X. São estratégias que cada um vai ter na sua vida. O que Jesus fala de cortar uma pela raiz, né, arrancar um braço, arrancar um olho, é nesse sentido. Se te leva a cair, corta logo pela raiz. Então eu fujo da situação e nem deixo mais ela surgir, porque eu já conheço minha vida, já sei minha rotina, já sei o que é que me leva a ter mais tentações para um lado, para o outro. Eu gosto muito de videogame, por exemplo. Eu gostei sempre da minha infância. E eu sempre quis ter uns videogames um pouco mais caros, na época eu não tinha condição nenhuma de comprar. E quando chegou o dia de comprar meu PlayStation 2, na época, né, que tava no auge, eu sabe uma coisa? Eu peguei o mesmo valor e comprei um livro de bioquímica e fui estudar bioquímica. Entende? Foi uma opção. E isso me ajudou muito. E eu continuo gostando de videogame. Uma vez ou outra eu posso jogar alguma situação, mas eu sabia que aquilo fazia eu perder meu tempo. Então são decisões. Se toda decisão, corte. Você vai para um lado e corta o outro. É doloroso? É no começo, mas quando você começa a ver que está caminhando no caminho certo, sua vida progredindo, sua família indo bem, seu lado profissional indo bem, sua vida espiritual indo bem, sua saúde indo bem, meu irmão, não tem decisão melhor não. Então, assim, é você pegar a Bíblia, os exemplos da Bíblia que a gente trouxe aqui, de José, Daniel, Jó, o próprio Jesus, Paulo, em toda situação de fome, de riqueza, de fartura, ele sabia como se portar independente da situação. Se a gente não pode mudar a situação, que a gente mude a nós mesmos, a nosso modo de agir. É isso que Vitor Frankl fala, que é a logoterapia, que é a minha área de especialização que eu gosto muito, tá certo? Acho que era mais ou menos isso, de maneira simplória, por conta do tempo, eu estou tentando ser rápido. Mas é isso mesmo. É disciplina, é foco, é organização, né? Não tem outra. É, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma oração e voltando para Oremos. esse gancho, daqui a 2 semanas a gente finaliza com o tema Confiança em Deus, que complementa muito esse Total, tema do domínio próprio, total. né? Então, É o vocês sentido já estão maior, né? convidados. Nesse mesmo horário, eu vou compartilhar o link com vocês. Perfeito. E pode orar conosco? Oremos, oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Esse momento, Senhor, que tu reservaste para a vida de cada um aqui presente, Senhor. E para a vida daqueles que ainda vão assistir esse momento, Pai. Pai do céu. Tu és maravilhoso, Senhor.
A tua fidelidade é para todo sempre, tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a guiar andar pelo teu caminho, nos guia, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ensine a orar, nos ensine a tomar as melhores decisões da nossa vida, Pai. Nós possamos dizer sim a cada dia a Ti, Senhor, e percorrer os Teus caminhos, para que o nosso caráter, Senhor, possa se assemelhar ao máximo ao Teu caráter, Senhor, na espera do Teu retorno, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Muito Aí, obrigada, doutor. Mais uma vez eu agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades, se Deus sim, quiser, Deus né? quiser. Louvado Uhum, seja com certeza. Deus pela sua dedicação na obra e quero Amém. agradecer também a todos, né, que estiveram aqui conosco. Muito obrigado por se fazer presente. Compartilhe esse material. Eu vou estar compartilhando com vocês nos grupos, né, o link do vídeo no YouTube. Então compartilhe, porque pode sim fazer a diferença na vida de Perfeito. alguém, na vida de Com alguém que certeza. entrar em contato, né, que está precisando mesmo dessa mensagem, de uma mensagem Uhum, transformadora. A gente sabe que os 8 remédios naturais, eles são capazes de transformar. A gente fala isso porque a gente tem vivido isso, é né? verdade, E verdade. pode transformar a vida de tantas pessoas aí que vivem em situações complicadas, né, com relação à pornografia, com relação ao alcoolismo, ao uso de drogas ilícitas, enfim, tantas coisas, e que se elas tiverem contato com esse tipo de material, isso pode mudar, né, através da oração, da entrega de vida ao Senhor, e a gente tem entregado esse ministério nas mãos do Senhor, e a gente sabe que o Senhor tem operado grandes milagres até Amém. aqui. Eu Amém. quero mais uma vez agradecer e desejar a todos uma boa noite, um feliz sábado e até semana que vem, onde nós estaremos abordando o tema luz solar, né, que também Perfeito. é um dos Muito 8 bom. remédios naturais. Até a próxima, gente. Um abraço, tudo de bom. Deus abençoe.